Olá, amores! Hoje, feriadão, 7 de setembro. Enquanto algumas pessoas estão nas ruas pedindo voto impresso e auditável, cada um tem o seu jeito particular de passar vergonha, não é mesmo? Eu estou aqui para dar seguimento ao VEDS. Dando seguimento ao nosso VEDS e aos vídeos, sobre conscientização de depressão e do Setembro Amarelo, hoje eu quero falar sobre as principais causas de depressão na infância. E eu acho que eu tenho uma grande propriedade para falar desse assunto porque aconteceu comigo desde o dia em que eu perdi o meu pai de uma forma não muito comum, de uma forma bem triste, e foi da noite pro dia que eu perdi o meu pai. E quando eu perdi o meu pai, as coisas ficaram bem mais difíceis pra mim, e pra minha mãe, no caso. O meu pai, ele faleceu, eu era uma criança de 3 anos, e o baque foi muito grande, e quando eu perdi o meu pai, a situação ficou um pouco mais complicada pra gente. Como eu era uma criança de 3 anos, eu não sabia o que estava acontecendo, foi um estresse pós-traumático, porque foi literalmente da noite pro dia que eu perdi o meu pai. Desde então, eu comecei a desenvolver um processo de ansiedade e depressão. Nessa fase, minha mãe foi orientada a me levar a psicólogos, eu fui em vários psicólogos e vários psiquiatras. Durante um tempo, eu cheguei a ser medicada para poder lidar melhor com essa situação. Então, uma das principais causas da depressão na infância são devido a situações traumáticas. Essas situações traumáticas, elas podem ser as mais diversas situações. Podem ser perda de algum familiar bem próximo, tipo pai, mãe, irmão, avô. Questões de separação dos pais por meio de divórcio, de discussões, que às vezes o pai ou a mãe da criança, eles vivem dentro da mesma casa, porém eles são separados de contato e separados de conexão também. Mudanças de escola, às vezes a criança tem algum problema na escola, às vezes a criança sofre bullying, às vezes a criança sofre inúmeros problemas dentro da escola, e às vezes essa criança ela não tem conexão nem com os amigos e nem com os professores e nem com os pais, e essa criança ela se sente sozinha. Outra questão que pode causar depressão nas crianças é a questão do abuso sexual, o psicológico, o abuso através de palavras como você não vale nada, você não presta, você é insuportável, você me atrapalha, você não deveria ter nascido, você é um erro. Isso tudo são questões que vão minando a autoconfiança da criança. Uma vez eu ouvi uma frase na internet, eu vi algo escrito que muitas crianças que sofrem abuso, elas não conseguem odiar os seus pais, elas não conseguem odiar o seu abusador, elas acabam odiando a si mesmas. Isso é uma coisa que Freud explica, porque quando a criança vem ao mundo, ela procura alguém em quem se identificar, e quando esse alguém não corresponde às necessidades naturais dela de afeto, essa criança ela vai voltar contra si mesma, achando que o problema é ela. Então, quando essa criança não tem uma conexão saudável com os pais, com os seus familiares, ela pode acabar, sim, desenvolvendo uma depressão e uma desconexão consigo mesma. Outra questão que faz com que essa criança desenvolva depressão e transtornos psicológicos é conviver em um ambiente extremamente violento, conviver em um ambiente com consumo excessivo de drogas, porque em famílias disfuncionais, onde existe um alto consumo de drogas, os pais e os familiares dessas crianças, elas nunca terão um estado emocional estável, emoções estáveis para poder lidar com aquela criança e para poder ajudar, de forma positiva no seu desenvolvimento natural. Essa questão das drogas, principalmente o álcool, na minha opinião, eu acredito que o álcool ainda é a pior das drogas, porque dados confirmam que pessoas já conseguiram largar o crack, mas não largam o álcool, devido à abstinência alcoólica, A pessoa, quando ela entra num processo para se libertar do álcool, esse processo fica bem difícil. No vídeo passado, eu coloquei as questões os sintomas, que podem
identificar uma depressão na infância, mas quem pode dar esse diagnóstico de fato é um psiquiatra e um psicólogo. Eles que são os profissionais responsáveis por diagnosticar se aquela criança realmente tem uma depressão ou não. E uma vez que você descobre que essa criança tem um quadro depressivo, uma das formas de você lidar com isso é respeitar os sentimentos dessa criança, incentivar ela a fazer atividades, incentivar ela em atividades que podem ser construtivas para que ela saia desse processo, elogiar a criança, colocar a criança para cima em vez de dizer coisas que vão minar a autoconfiança dela. Porque a criança que já passou por um trauma, já passou por algum problema de perda ou de violência ou de qualquer outra coisa, se ela tem a sua autoconfiança minada, né, por maus tratos, ela vai ficando cada vez pior. Essas crianças, elas precisam de atenção, elas precisam de serem levadas, né, para momentos de diversão, para que elas brinquem, para que elas conheçam outras crianças. O convívio com outras crianças é fundamental para o desenvolvimento psicológico e social dela. Incentive essa criança a se alimentar com coisas saudáveis. Se você tiver condições de dar a essa criança um acompanhamento com um nutricionista, melhor ainda. Incentivar essa criança a ser organizada, a limpar o ambiente que ela está, de modo que ela se sinta mais confortável e mais feliz. A depressão na infância é uma coisa muito séria e mais pra frente eu quero falar sobre a questão do suicídio na infância, que infelizmente é uma realidade que acontece, e eu espero que esse vídeo possa contribuir, né, com um pouco mais de conhecimento sobre a depressão no Brasil. E é isso, muito obrigada se você assistiu até aqui, deixa o seu like, compartilhe, se inscreva no meu canalzinho que vai ter mais vídeos. Um grande beijo, até a próxima!